Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje, a gente vai pintar esse risco, tá? De um bule e de uma rosa. Pessoal, essa rosa é muito simples de fazer, tá certo? Eu comecei fazendo o fundo aqui com lilás seco. E o chão eu risquei com o sépia, mas pode ser o verde oliva, pode ser a tonalidade que vocês queiram, tá certo? Marquei com a régua, tá, pessoal? Mas vocês podem passar a fita crepe pra diferenciar, tá? Ó, peguei a régua e passei aqui e risquei, tá certo? Fiz aqui a minha marcação. Essa parte aqui é fundo, então é com lilás seco, tá? Pode ser o lilás bebê, enfim, gente, é a cor que vocês quiserem, tá certo? E aqui eu venho trabalhando, fazendo o chão, tá, pessoal? Movimentos vai e volta, eu marco, tiro o excesso, movimentos vai e volta, tá? Onde for arredondado, a gente faz o arredondado, mas depois a gente vem tirando o excesso, tá certo? Terminei aqui o chão. Agora a gente vai pintar o nosso bule. Eu tô usando aqui a cor melão, mas pode ser o amarelo ouro ou o amarelo gema, tá? E vem aqui, eu peguei um pouquinho do marrom, mas pode ser tanto cerâmica quanto rústico, tá? Pra fazer essa parte, certo? Pra gente fazer aquele efeito dourado, tá bom? Sempre mesclando uma cor na outra, tirando bem o excesso. Na parte da alça, a gente também faz o mesmo processo, tá? Venho com branco iluminando no meio e puxo para as laterais. Certo? Aqui também, ó, amarelo, pode ser o amarelo ouro, amarelo gema, mas como eu não tenho, eu coloquei o melão. O amarelo canário também dá certo, só que ele é mais um amarelo mais esbranquiçado, tá? Então tem que ter um pouquinho de cuidado, mas também dá certo sim. Venho com marrom e vou mesclando no melão. Deixei ali, ó, eu pintei nesses espaçozinhos de que tá o melão, eu venho com branco, tirando o excesso, tá, pessoal? Se vocês viram, gente, o vídeo anterior, não é assim, pessoal, não é uma crítica nem nada, tá? É só para vocês entenderem como está a minha rotina aqui. Tá uma loucura, certo? Mas eu só consigo pintar agora final de semana, no sábado e no domingo, para gravar a videoaula para vocês. Durante a semana eu não consigo, como eu falei pra vocês, eu voltei a trabalhar, então eu acordo muito cedo, certo? Mas minha vontade e o desejo de ensinar vocês é bem maior, tá? Do que o cansaço. Quem é dona de casa tem muita coisa pra fazer, né? Vocês sabem disso. Mas eu tento sempre deixar um tempinho pra vocês, tá? São videoaulas gratuitas, os riscos são gratuitos também, certo? Eu peço a vocês que deixem aquele like, pode deixar também o seu comentário, a sua crítica, pra gente evoluir, né? É sempre bem válido, né? Bem-vindo. A gente vai evoluindo, né? Agora, pra fazer o bule, a nossa jarra, né? Na verdade, eu vou trabalhar com o verde glacial, certo? Essa cor mais clarinha é o verde glacial. Essa cor aqui, ele é o verde... Deixa eu olhar aqui, tá, pessoal? Que é tantas cores que eu me esqueço. É tantas coisas que eu me esqueço. Esse é o verde mar, tá? Verde glacial, verde mar. E um pouquinho do verde pântano, tá certo? Então, a gente vai trabalhar essas três cores aqui. E pra iluminar, eu uso branco, tá certo?
Então, eu vou estar trabalhando, gente, com verde glacial para fazer a parte mais clara, onde eu quero luz, tá certo? Eu passei um ano sem pintar, então, claro que as técnicas, elas estão aqui, mas elas vão voltando também aos poucos, né? Quando eu vou pintando, as ideias vão chegando. Então, eu também estou no processo de evolução, né? De retomada na pintura. Mas é isso, pessoal. Venho aqui com verde glacial, tá? Se vocês quiserem usar um pincel pituá número 4, também pode. Certo? Tiro o excesso. Olha só, pessoal, com a cor verde mar, venho mesclando no verde glacial, tirando bem o excesso. Se vocês quiserem usar o pituá, também pode. Número 4 ou número 6, a depender do tamanho do risco, tá? Venho com verde pântano em cima do verde mar, tirando o excesso, mesclando as cores, certo? Aqui também, ó, um pouquinho do verde pântano, tiro o excesso. Vai mesclando no verde pântano. Mesclando no verde glacial, tá? E no verde mar, o verde pântano, certo? Se quiser passar o pituá para tirar essa marcação do pincel, que é normal ficar, né? Porque o pincel ele é menor. Um pouquinho do branco aqui para iluminar. Tira o excesso. E aqui também, um pouquinho do branco para iluminar. Tira o excesso. Tô usando o pincel de cerdas macias, tá? Mas pode ser o pincel do cabo amarelo também. Aqui em cima eu venho com verde mar e verde pântano. Aqui em cima é um pouquinho mais escuro. Então, eu utilizo essas duas cores, tiro o excesso aqui e venho com um pouquinho do verde pântano, ó. Deixando o efeito dourado também, ó. Venho com cuidado para não ultrapassar o limite. E venho subindo, mesclando no verde mar. Certo? Um pouquinho do branco para iluminar. Mas pode iluminar também com verde glacial, se vocês quiserem, certo? Pouca tinta, tiro o excesso, até porque o espaço aqui, ele é pequeno, tá? Vem tirando o excesso. Prontinho. Para fazer, eu quero fazer um ponto de luz aqui em cima. Venho com branco, meu branco ele tá diluído, ele não tá aquele branco puro, então ele não fica muito esbranquiçado. Ele perde um pouquinho o brilho, tá? Aqui eu também vou dar uma leve iluminada, tiro o excesso. Certo? Para fazer as folhas eu venho com verde glacial e verde musgo. Eu vou pegar as mesmas cores do jarro, né? Pra ficar como referência, mas não fica muito azulado não, tá? Aqui depois eu vou vir sombreando com verde pântano em cima do verde musgo, certo? Pra dar um contraste. Mas se vocês quiserem deixar com essas duas cores, também pode, não tem problema. Vem mesclando aqui no verde glacial. Pode ser outras tonalidades, tá, pessoal? Aqui é só uma ideia de combinações de cores, tá? Aqui, essa folha, ela tá por trás. Venho com um pouquinho do verde musgo. Tiro o excesso. Pode usar também o pincel menor, número 6, número 4, tá? Verde pântano. Certo? Tiro o excesso. Tô usando um tecido percal, tá? Um percal misto. É só pra fazer videoaulas, tá bom? Limpo o pincel, venho com branco pra iluminar. Pouca tinta,
Tiro o excesso. Tem vídeo aula aqui no canal, como pintar folhas individual, várias tonalidades, tá? Aí vocês, se vocês quiserem treinar, vocês podem pegar como referência as videoaulas, tá certo? Para fazer a flor, eu vou estar utilizando a cor caramelo, mas pode ser o tijolo, a cor melão, pode ser o amarelo bebê ou branco para iluminar. Eu vou mostrar para vocês a diferença, como é que fica, tá certo? Com branco e com amarelo bebê. Venho preenchendo com a cor caramelo, pode ser o tijolo também. E venho finalizando aqui, terminando de preencher com o melão, mas pode ser o amarelo ouro ou amarelo gema, certo? Tirando bem o excesso. Peguei aqui um pouquinho do marrom, só pra aprofundar mais a sombra, mas pode ser o cerâmica também, certo? Lavo o pincel, aí vem só com a cor caramelo. Pode ser também o cerâmica, certo? Faço aqui a sombra. Eu faço logo 2 pétalas por vez, porque fica mais fácil, mais rápido pra mim fazer, tá bom? Mas se você quiser fazer individual, pétala por pétala, também pode, certo? Aonde tem a cor mais escura é a cor de sombra, aonde tem a cor mais clara é a cor de luz, tá? E vem mesclando uma cor na outra. Ó, ela tá dobrada, todas as pétalazinhas estão dobradas. Essa rosa eu achei muito fácil de fazer, bem simples e super rápida, certo? Caramelo. Tiro o excesso por trás da pétala e venho aqui, ó, na parte de cima com a cor melão. A claridade ficou um pouco claro, né, gente? Mas eu acho que dá pra vocês verem, né? Tira aqui o excesso. A pétala do meio tem sombra dos 2 lados e luz no meio, certo? Aqui eu venho contornando o copinho e vou fazer essa outra pétala que ela tá por trás. A mesma sequência, tá? Tudo que tá por trás tem sombra, então essa daqui tem bem pouquinha luz, tá? Só aqui nessa pontinha e aqui um pouquinho, somente. Venho, faço a outra pétala da mesma forma. Com o amarelo ouro fica bem bonito, certo? Venho preenchendo, tirando o excesso. Mesclando as cores. A pétala do meio aqui, ó, tem sombra desse lado. Aqui por trás dessa dobrinha. Tiro o excesso. Aqui, ó, por trás dessa dobrinha. E faço uma sombra no meio. Pra gente fazer o contraste, tá? Venho terminando de preencher com a cor melão. Pode ser também o amarelo canário, tá? Tiro o excesso. Aqui, ó, tem luz. Nas dobrinhas também, ó. Onde eu deixei o espaço em branco, tem luz, tá? Tiro o excesso. Ó, vocês podem trabalhar tanto com amarelo bebê, que é esse daqui, quanto com o branco, tá? Vou mostrar pra vocês aqui a diferença, tá? O amarelo bebê, ele fica mais suave, certo? O branco, ele aparece um pouco mais. Ó, desse lado aqui eu coloquei amarelo bebê, só pra vocês verem a diferença, tá? Mas eu vou terminar ela toda com branco. Ó, e desse lado aqui o branco, tá vendo? O branco, ele se destaca um pouco mais, certo? Então, quem gosta da flor mais destacada, com mais brilho, utiliza branco. Quem gosta dela mais suave, mais leve, utiliza o amarelo bebê, certo? Venho com o branco aqui, ó,
na pétala que tá dobrada, vem até a metade, tira o excesso para baixo. Novamente, primeiro aqui, ó, na pétala que tá dobrada, até a metade, tira o excesso. Essa claridade, gente, é da luz que tá aqui, tá? Tá na ring light, porque ela tá bem em cima, então ela ficou bem clarinha. Mas depois de seco, esse branco ele some, então ele não fica assim tão esbranquiçado, tá? E se ficar, vocês podem voltar com a cor de sombra, que é o caramelo, tá? Então, vocês podem sim tirar um pouco da claridade utilizando o caramelo, que é a nossa cor de sombra, certo? A sequência aqui na outra lateral é da mesma forma. Branco, começa aqui na ponta, vem até a metade, tira o excesso. Aqui, ó, na parte que tá dobrada, aqui, ó, nessa parte aqui, vem com um pouquinho do branco, tira o excesso. Do outro lado, a mesma coisa. Um pouquinho do branco. E aqui, ó. Na parte do copinho arredondado, ó. Tira o excesso. Certo? Limpa o pincel. Se vocês quiserem, ó, venho com um pouquinho do caramelo aqui, ó. Volto tirando esse esbranquiçado, tá vendo? Então, eu posso fazer isso em toda a volta, se eu achar que ficou muito esbranquiçado, tá? Só que depois de seco, ele fica mais clarinho, tá? Ele não vai ficar tão, assim, chamativo, tá certo? Faço aqui o cabinho da flor. Lembrando que o risco está na descrição do vídeo, vai estar lá na minha página do Facebook, tá? Eu vou estar postando também lá no grupo do meu WhatsApp, certo? Venho fazendo aqui uns detalhes com galho e folhinhas, tá? Com verde musgo. Se eu quiser deixar assim, eu posso deixar. Posso também colocar florzinhas, tá? Posso vir com florzinhas. Aleatório. Só pra dar um enfeitezinho. Venho com um pouquinho do melão. E venho finalizando aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Um grande beijo. E tchau, tchau. Olha só o resultado final.